Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e você está aqui no Money Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia. Hoje eu vou começar a introduzir os espectadores do canal numa introdução sobre a bioenergia humana. Então, quais são as primeiras coisas que vocês precisam saber? Vamos começar pela definição. O que é bioenergia? Basicamente, é a junção de duas palavras, a palavra biologia e energia igual a bioenergia, ou seja, é a biologia energética do ser humano ou dos seres vivos, aqui em particular dos seres humanos. E desse ponto a gente já parte da seguinte definição: que você não é o seu corpo físico. E quando a gente fala que você não é o seu corpo físico, você está num corpo físico, nós então queremos explicitar ou nós queremos dizer que a estrutura de vida que você é, ela ultrapassa, ela é muito maior do que o corpo físico. Por sinal, ela contém outros corpos que não estão facilmente acessíveis para a parte de você que está encarnada no corpo físico, e se estão facilmente acessíveis, se tornam meio que inacessíveis pelo nosso desconhecimento sobre os mesmos, ou até porque muitos desses estão desativados ou não estão trabalhando diretamente ou conectados diretamente com o corpo físico. Em suma, isso quer dizer que o seu corpo físico é uma parte muito pequena da estrutura de vida que o seu ser é. É isso mesmo que você está ouvindo. Você é uma estrutura de vida multinível, de multilevel, como a gente fala, e aqui também cabe a palavra multidimensional. Então, os seres humanos vêm à Terra e, por boa parte do tempo, usam esse corpo físico como uma via de expressão necessária ou a via de expressão primária para poderem existir aqui nessa orbe de existência. São poucos humanos que tomam conhecimento das outras camadas que estão sobrepostas a este corpo físico e se interessam em integrar as funcionalidades delas à sua existência humana, ou se interessam em até mesmo, assim, minimamente em conhecer sobre essas outras camadas. Por muito tempo, informação dessa natureza não existia. Eu quero começar falando sobre o primeiro corpo não fisicalizado que nós temos, ou vamos dizer, ele é um corpo sim material, mas ele pende muito mais para a etericidade. Ele está muito mais no espectro densatorial ou de densificação, mais pendendo já para a orbe do invisível do que para a orbe do visível. Mas vale aqui notar que algo invisível não necessariamente é algo imaterial, ou seja, algo que não é feito de matéria ou algo que não é fisicalizado. Um exemplo desses são os átomos ou as partículas de ar que não podem ser vistas, mas ainda assim são materiais. Então, este corpo que eu quero falar, ele é o corpo etérico. O corpo etérico, pessoal, é a última fronteira antes de nós entrarmos nos mundos densificados, nos mundos completamente materiais. Então, até o corpo etérico, nós temos mundos aí, ou experiências existenciais, que não estão plenamente conectadas com o mundo fisicalizado. Você chegou no corpo etérico, a próxima densalização ou a próxima densificação já não é mais de cunho ou taxada ou de essência do mundo espiritual. Já é algo fisicalizado, que é o próprio corpo físico. Alguns confundem, alguns acham que o corpo etérico ele é diferente do duplo etérico. Não, o corpo etérico é o mesmo que o duplo etérico. É por isso que o duplo etérico é chamado de duplo etérico, tá? Porque ele é o segundo etérico. Ele é chamado do segundo etérico porque o corpo físico, no fim do dia, ele só parece muito material. Mas se você olhar de fora da Terra, ele parece
tanto um holograma quanto qualquer outro corpo que nós temos. Então a gente chama o corpo físico do primeiro etérico, tá? Que é então ele não, a gente não consegue percebê-lo como etérico quando no uso dele, quando dentro da experiência física. Então, como a gente não consegue perceber, a gente não considera ele etérico, mas ele é etérico em alguma forma, porque ele está conectado a todo o resto da estrutura, e ele é chamado de primeiro etérico porque ele é o menos etérico dos dois. Então é uma questão de, em relação ao outro, define-se qual que é o primeiro e o segundo. O duplo etérico, que é de fato o corpo etérico, ele é o duplo etérico porque ele serve à existência do primeiro etérico, que na verdade é o que nós chamamos de corpo físico. Então por isso que ele ganha aqui a gradação como sendo o segundo. E ele é o duplo etérico porque ele é 2 vezes mais etérico, ou seja, ele é mais etericizado do que o corpo físico. E aqui vem algumas coisas fascinantes sobre isso que eu estou falando aqui. O corpo etérico, ele também é chamado de duplo etérico porque ele é uma cópia exata do corpo fisicalizado, apenas mais energizado e invisível, por assim dizer. Então ele é uma cópia escarrada do teu corpo físico. Na verdade, é ele que sustenta energeticamente o holograma menos eterizado e mais densificado que é o corpo físico. Então pensa que, na verdade, apesar de ele ser chamado duplo etérico, ele seria, na realidade, a original e o corpo físico a cópia. Agora, no Espiritismo é dito que quando a gente desencarna, o que está certo, isso que eu vou dizer até certo ponto, a gente descarta o corpo físico e a gente fica só com o nosso corpo espiritual, o mais próximo que estava conectado ao corpo físico, que é o corpo etérico. E que é com este corpo etérico que nós vamos para cidades espirituais, colônias espirituais, descansar e depois possivelmente reencarnar, planejar uma nova encarnação ou ficar no plano etérico. Isso, na verdade, não se confirma. Por quê? Em cima do corpo etérico, nós temos uma sebe exterior. Olha que interessante, a gente pode ver o corpo etérico como uma sebe exterior do corpo físico, que não é visível a olho nu, e ao mesmo tempo essa sebe exterior do corpo físico, que é o corpo etérico, ela própria também tem a sua sebe exterior, que nós chamamos de aura. Alguns acham que a aura está direto ligada ao corpo físico. Não, a aura é a sebe exterior ou mais exteriorizada. É a camada mais exteriorizada no éter do corpo etérico. O que acontece aqui? Você desencarna, é cortado todos os 3 cordões que ligam a parte da alma ao veículo físico no qual ela estava. E durante todo esse processo, a gente tem o chamado processo do bardo, 72 horas para o desencarne acontecer e tal. Lembra que o corpo etérico era ele que mantinha esse holograma muito real, muito convincente de ser um corpo físico, que era o corpo que você usava aqui na Terra. Nesse exato momento, tá, que está se cortando os fios, vamos assim dizer, que nos ligam aos planos espirituais, para que haja o desacoplamento completo daquela parte da alma que estava animando aquele corpo físico, a sua aura ela está fazendo uma cópia do seu corpo etérico, exatamente de toda a planta energética, ou o estado final daquela planta energética que era aquele corpo etérico, por ocasião do desencarne. Tá certo? Então, a aura, ela é uma sebe exterior do corpo etérico, mas ela é também uma leitora energética. Ela é um leitor e um replicador energético. Olha que coisa incrível. Então, você tá ali no momento do desencarne, tá bom? Na verdade, é engraçado, né? Porque esses 3 fios que nos ligam às orbes espirituais, o cordão de prata e os outros 2, eles também passam pelo corpo etérico. Mas o destino final deles não é o corpo etérico, eles continuam para orbes mais elevadas. Então, às vezes as pessoas entendem assim, tá se cortando os fios, a ligação desses fios com o corpo físico para o corpo etérico ficar livre. Nananina, não. Porque, na verdade, o que prende o teu corpo etérico ao teu corpo físico é a pressão da aura sobre este primeiro. Então, assim, a aura, ela é uma outra camada, uma outra fronteira
que impede o corpo etérico de adentrar outras orbes espirituais. Então a aura é como um campo de contenção para o corpo etérico, e a aura envolve esfericamente, por assim dizer, o seu corpo etérico, o pressionando contra o corpo físico. Olha que louco. É como se a gente fosse pensar nesses enlatados de comida. O que tem dentro do enlatado seria o seu corpo físico, tá bom? A parede do enlatado seria o seu corpo etérico e a tampa, né, desse enlatado, né, a tampa em cima e embaixo é o que cria a pressão, certo? Para o que está dentro do enlatado não cair para fora e para as paredes também não se desmancharem ou espanarem. Então, é isso, nós estamos falando aqui de um processo de compressão energética de 3 níveis, consegue perceber? O corpo físico é o que está mais interioramente localizado, ok? Então, assim, o que acontece? Vamos entender daqui agora. Na hora do desencarne, está se liberando aparentemente o corpo etérico do corpo físico através do corte dos cordões principais que ligavam a expressão da alma àquele corpo físico. Se você quiser saber quais são esses cordões, eu tenho lives aqui extensas no canal falando sobre eles. E aí a gente pensa que isso está acontecendo para o corpo etérico ser liberado. Mas na verdade, o que prende o corpo etérico ao corpo físico não são os cordões, é a aura. E aí, paralelamente, a aura está copiando ali todas as informações que aquele corpo etérico angariou durante a encarnação da pessoa que utilizou aquele corpo etérico. Então pense bem, o corpo etérico já é o duplo etérico. Aí a aura ela faz uma cópia do duplo etérico. E aí, nesta cópia, a aura também copia, né, ou replica para dentro dela todas as impressões de formas mentais e de formas emocionais que o corpo etérico recebeu de 2 corpos que estão ainda mais além ou acima da aura, que é o corpo emocional e o mental. Então, note bem, a aura, ela replica, ela faz uma réplica de quais insights, intuições e formas mentais provenientes, criadas originalmente pelo teu corpo mental e emocional, ficaram registradas no corpo etérico. Então, quando a aura ela termina de fazer essa cópia do seu corpo etérico, tá bom? A aura cria um clone desse corpo etérico na orbe acima da aura. Então, veja bem, a tua aura ela faz um clone do teu corpo etérico. Na hora que o processo de desencarne termina, os cordões que ligavam a sua expressão de alma ao corpo físico são liberados, aquele corpo etérico ele murcha. Ele é meio que sugado pela aura. E aí a aura também o desvencilha dela. E aí a aura ela é engolida literalmente para dentro do plano espiritual que estava acima desse corpo etérico e onde ela ocupava. Então, as pessoas acham que a gente não descarta o corpo etérico. Todo final de encarnação a gente também descarta o nosso corpo etérico, porque a função dele era ser digamos, quase que um motor energético para manter o holograma principal, ou o holograma que a gente de fato usa na Terra, que é o corpo físico, girando e recebendo energia. E ele é a cópia daquele corpo. Se aquele corpo físico vai ser descartado e aquele corpo físico tinha um biotipo, e na próxima encarnação você vai ter um biotipo completamente diferente, não tem por que esse corpo etérico sobreviver. O que sobrevive, na verdade, é a cópia que a aura que retinha esse corpo etérico faz dele. Então, assim, é um processo muito louco, porque eu falo que é um processo de sucção, né? Por um lado, né? A aura está sugando todo o conhecimento que ela pode pegar do corpo etérico, e do outro lado, já numa orbe mais excelsa, ela está liberando tudo que ela copiou. E aí, quando ela libera isso na orbe acima, se forma um novo corpo etérico, por assim dizer. Então seria o triplo etérico, por assim dizer. Então nesse triplo etérico, a alma despeja também
Não só tudo que ela gravou energeticamente do seu corpo etérico original, mas a própria consciência da expressão da alma que estava habitando aquele corpo etérico original e o corpo físico que era mantido por este primeiro. Então é meio louco, porque o desencarne é você se desligar de dois corpos, o corpo físico e o corpo etérico, para você, na verdade, ser despejado dentro de um corpo provisório que a alma cria para você. Então, a maioria dos espíritas, eles não sabem desse processo de cópia e replicação que a aura faz durante o processo de desencarne. Visto que o corpo etérico que você usa após o desencarne é uma cópia, é um clone do seu corpo etérico original, os espíritas não veem diferença, eles acham que é o corpo etérico original, mas já é um corpo etérico completamente novo para ser usado no plano espiritual. É por isso que muitas pessoas que desencarnam com doenças, sei lá, com problemas nos órgãos físicos, mesmo assim, depois do desencarne, seguem com esses problemas nos seus para-órgãos. Mas mesmo os para-órgãos que estão registrando o equivalente daqueles para-órgãos, que eram os órgãos físicos, estavam sofrendo, aqueles para-órgãos já não são os para-órgãos originais do corpo etérico original. Já é um clone do clone. Então, olha que loucura isso. É muito louco isso. Então, assim, a primeira coisa que eu queria passar aqui para vocês é o corpo etérico também é descartado no fim de toda encarnação, tá bom? Então, assim, a aura ela pode fazer esse triplo etérico, tá? E aí, como se dá o triplo etérico? Aonde que a aura vai criar o triplo etérico? Que é o corpo provisório, que a extensão de uma alma vai usar após o desencarne, até ela decidir encarnar de novo e ganhar um novo corpo etérico equivalente ao novo biotipo que o corpo físico dela vai assumir numa próxima encarnação. A aura vai criar esse triplo etérico, que vai alojar a consciência que estava no corpo agora já desencarnado. Ela vai alojar esse triplo etérico ou no seu corpo mental ou no seu corpo emocional. Então, assim, desses dois corpos, o corpo que teve o maior papel, ou que foi o que mais causou impressões no corpo etérico original que foi descartado junto com o corpo físico, é o espaço orbe de existência, onde a aura vai criar o triplo etérico, tá bom? Então, assim, nas colônias espirituais, pessoal, 4D, cidades espirituais, já nas primeiras entidades da 5D, os espíritos, eles se movimentam nessas colônias através do seu corpo espiritual ou do seu corpo mental. E, na verdade, esse corpo espiritual ou mental, tá bom? Ele é tanto uma orbe de existência quanto um corpo em si. Pensa bem, na verdade é um corpo que quando você adentra nele tem todo um mundo diverso e vasto dentro dele. E aí a aura escolhe um desses dois corpos para abrigar dentro de um desses dois o triplo etérico que ela criou, que é o corpo que o espírito vai utilizar enquanto permanecer nas orbes espirituais desencarnado. Conseguiu entender? Então, assim, ninguém utiliza o seu corpo etérico para ir para o plano espiritual, para fazer desdobramento. Por exemplo, a própria ideia de desdobramento é meio equivocada, certo? Porque a ideia de desdobramento dá a impressão de que o teu corpo etérico está se desacoplando do teu corpo físico e está indo viajar pelo plano astral. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que é da matéria fica conectado com a matéria, o que é do espírito fica conectado com o espírito. Na verdade, não tem desdobramento nenhum. O que realmente sai do seu corpo, tá? É a consciência da extensão de alma que você é. Ela passa pelo corpo etérico, essa sim, consegue cruzar a barreira da aura, e quando ela entra no plano astral, a tua consciência se acopla aos dois corpos com os quais você consegue se locomover no plano astral, ou o corpo emocional ou o corpo mental, tá? Então, na verdade, não existe desdobramento, porque o desdobramento seria dizer que o seu corpo etérico, ele sai do seu corpo físico, né? O pessoal até fala, fica preso pelo cordão e tal, e ele vai explorando pelo plano astral. Sim, ele está se desenrolando, ele está se desdobrando, não existe isso. O corpo etérico, estranhamente, apesar de ele ser etérico, ele nunca vai para o plano astral.
ele sempre fica ligado ao corpo físico. Porque se ele se desdobrar do corpo físico, o corpo físico deixa de existir como um holograma real, entre aspas. Na verdade, a sensação de desdobramento é a sua consciência de extensão de alma saindo pelo corpo etérico, saindo pela aura, se acoplando aos corpos etéricos equivalentes a 4D, ao plano astral, que é o emocional ou o mental, e aí sim passeando por essa orbe que nós chamamos de plano astral. Então, o que isso quer dizer, gente? Cada corpo da sua bioenergia, tá? Ele vai atuar apenas naquela orbe de existência. Não existe isso de um corpo de uma densidade, tá? O de uma orbe de existência e para outra orbe de existência. Isso é um dos grandes equívocos da espiritualidade moderna, tá? Então, no plano físico, tá? Eu acho, é o único plano, acho não, é o único plano, na realidade, que você vai ter dois corpos. Dois corpos e de natureza aparentemente distintas, porque é o único plano que ele não é parte do mundo espiritual. Mas ainda assim ele é mantido por energia, então tem que ter uma versão energética desse corpo físico. Então, no plano 3D a gente tem corpo etérico, que é o duplo etérico, e corpo físico, tá bom? No plano 4D a gente tem dois corpos, o corpo mental e o corpo emocional, tá? E aqui então é o mesmo do que dizer que nós temos o mundo consciente coletivo e o mundo inconsciente coletivo, tá bom? Na 5D você vai ter o corpo causal, que é onde moram os nossos eu superiores. O corpo causal nunca vem para 4D, nunca vem para 3D. E o mesmo dos corpos que estão na 3D e na 4D. Faz sentido? Tá? Na 6ª dimensão, você vai ter o corpo espiritual, acima do seu eu superior, tá? Acima. Esse corpo espiritual, ele está conectado com a tríade, tá? A tríade espiritual, que é meio um emissor de conversa e comunicação entre a sua mônada e o seu eu superior, que fica na 5ª dimensão. Na 7ª dimensão, aí sim a gente tem meio que dois corpos. Nas densidades iniciais da 7ª dimensão, a gente vai ter aí o corpo crístico ou búdico, ok? E o corpo crístico e o corpo búdico, tá, pessoal? Na realidade, ele é o seu eu superior, olha que interessante, que já se mesclou a todos os corpos que estavam abaixo dele, assim, um ranking de hierarquia e energia também, tá? Esse corpo crístico ou búdico, tá? E, na verdade, essa mescla que ele fez gerou um novo corpo, que é a ativação do corpo espiritual, tá? E aí esse corpo crístico ou búdico é, na verdade, esse corpo espiritual quando ele também já está mesclado à tríade espiritual. Então, nas primeiras densidades da 7ª dimensão, a gente tem o corpo crístico ou búdico, e na última densidade, ou na densidade máxima da 7ª dimensão, aí nós temos o corpo átmico, tá bom? Aí, fora da 7ª dimensão, tá? Ou acima da 7ª dimensão, uma maneira de dizer, nós temos um corpo que envolve todas essas dimensões, que é o corpo logóico, tá? E aí tem os outros corpos. Nós temos mais de 144 corpos no universo que podem ser acessados. Você viu que a maioria deles estão inutilizados. E a gente vê que o ser humano, né, ele mesmo só usa quase que praticamente só o corpo físico. E mesmo aqueles que ensinam ou conhece um pouco sobre a bioenergia humana e ainda ensinam coisas erradas para os outros. Tipo, a gente vê cursos na internet sobre desdobramento, como que você vai desdobrar o corpo etérico da pessoa, tá? Não tem como desdobrar o corpo etérico da pessoa para um outro plano, tá bom? Na verdade eles, até às vezes os que ensinam corretamente, eles na verdade só estão, a terminologia não está representando o que está realmente se passando. A terminologia que está errado, não deveria ser desdobramento, tá?
Na verdade, seria até um tipo de transmigração entre densidades ou dimensões. Essa seria, né, a definição correta, transmigração da consciência. É que assim, pessoal, é que eu entendo porque eles ensinam que o corpo etérico sai do corpo físico, porque, na verdade, é muito sutil, tá, gente? Essa troca, quando a tua consciência começa a se movimentar dentro do teu corpo físico, a consciência, não o corpo etérico que, né, abriga dentro dele, por assim dizer, o corpo físico. Quando a consciência da extensão de alma começa a se movimentar pelo corpo físico para ir adentrando ou ir atravessando as outras dimensões onde ela também tem corpos, por exemplo, ela sai daqui, passa pelo etérico e já entra no plano astral, é tão rápido essa movimentação da consciência que o ser humano ele nem percebe que a sua consciência está trocando de corpo. Ele nem percebe. Que ela, por exemplo, não utilizou o corpo etérico para sair e ela, na verdade, só se ligou a um corpo que parece muito equivalente energeticamente ao etérico, que seria ou o astral ou o emocional. Então, o ser humano ele não consegue fazer essa gradação dos movimentos que a consciência dele está fazendo para ir de uma dimensão para outra. Então, para ele, parece que o tempo inteiro ele está com o corpo etérico dele, visitando o plano astral. Mas não é assim. Houve uma troca ali muito rápida de corpos, porque a tua consciência não consegue levar o corpo etérico dela para o plano da 4D, tá bom? Então, o corpo etérico ele é intrinsecamente ligado ao corpo físico. E nessa conversa inteira, o que a gente percebe? Que a aura acaba sendo, na realidade, mais importante do que o próprio corpo etérico. A aura, sim, é algo que consegue se desacoplar do corpo físico, tá bom? E se a aura se desacopla e não consegue reacoplar novamente, você pode ter aí a morte desse corpo etérico e a morte do corpo físico. Então, é engraçado que na espiritualidade moderna se dá tanta importância para o corpo etérico e, na verdade, quem é a real drag queen do show, por assim dizer, é a aura. Tem uma série de condições clínicas ou médicas, espiritualmente falando, de quando uma aura desacopla e não reacopla nos dois corpos, o duplo etérico e o primeiro etérico, que é o corpo físico, que nós chamamos de cisternia convencionada, esternia, sombreísmos, e tem outros termos médicos e espirituais a respeito disso. Então, você hoje aprendeu algumas coisas. Não existe desdobramento, assim, no sentido pleno da palavra. Corpo etérico não desdobra para 4D. O que se desdobra, ou melhor, se movimenta pelas densidades e chega a 4D até outras densidades, é sua consciência. E em cada nível, a sua consciência se acopla ao corpo disponível que há para ela naquela respectiva densidade ou dimensão. Corpo etérico também é descartado no desencarne. E a real coisa que faz tudo isso acontecer, ou o corpo etérico viver grudadinho com o corpo físico, é a aura. Então, gente, veja, é fascinante aprender sobre a bioenergia humana. Aqui eu entrei em alguns detalhes até bem técnicos. Detalhes, esse mesmo quando por exemplo, esse detalhe mesmo que eu falei, de quando no desencarne a aura ela tá copiando o corpo etérico para criar o triplo etérico, que é uma cópia igual do corpo etérico. Parece uma coisa meio assim, sem função. Você fala, gente, seria muito mais fácil, né? Para que fazer a aura ter esse trabalho extra de replicar esse corpo? Seria só fazer ele desacoplar do corpo físico e o espírito já ir e utilizar o mesmo corpo que originalmente estava ligado ao corpo físico dele. Sim, gente, seria muito mais fácil. Eu entendo que parece assim, é meio um processo inútil, mas na verdade, pessoal, tem sim outras utilidades, que eu não estou entrando aqui em detalhe nesse vídeo por uma questão de tempo, porque não dá mesmo. Tá? Tem utilidades mais profundas do porquê, digamos, que o cosmos ou a grande consciência não permite que um corpo, ainda que não totalmente fisicalizado, muito mais energético do que um corpo que é material e invisível, que é o corpo etérico, não pode ser utilizado para orbes completamente espirituais ou etericizadas. E por isso
tem que ser feita uma cópia dele própria para poder andar nessas dimensões superiores. Tem explicações muito mais profundas que eu não vou entrar aqui em questão, mas lembra, às vezes parece sem sentido para nós, porque a gente justamente não tem todos os detalhes e também porque às vezes é conveniente. E até porque os próprios que explicam, falta a eles o conhecimento mais aprofundado, mas vamos supor, se alguns poucos sabem que na verdade ninguém leva o corpo etérico para o outro lado, eles omitem esse fato, propositalmente de, na verdade, ter uma réplica do corpo etérico e tal, porque fica mais simples explicar que você sai do corpo físico com o corpo etérico que você tem, você se desdobra no plano astral. É por isso que não raro tem muitas pessoas que elas fazem projeção astral e elas ficam presas no plano astral, às vezes. Elas ficam presas. É incrível isso. Porque foi ensinado errado para elas qual veículo que elas estão utilizando. Né? Já teve casos, por exemplo, de pessoas que, né, foram se desdobrando no plano astral e aí elas queriam, tipo, se acoplar de novo no corpo, mas elas estavam usando qual corpo? Corpo espiritual ou emocional, que são os corpos respectivos do plano astral, da 4D. E esses corpos, eles não conseguem passar pelo véu, né, por essa camada que é a aura. Aí a pessoa fica tentando entrar no corpo de novo, porque ela está pensando mecanicamente no processo. Eu preciso trazer comigo de volta o corpo que eu estou usando aqui nessa dimensão. E aí nisso ela está tentando fazer o corpo passar por esse véu consciencial que é a sua própria aura. E esse corpo não passa, ela fica tipo presa do lado de lá. Entendeu? E esse choque com a aura dela vai emitindo não só feixes de luz, mas vários feixes energéticos, vibrações que atraem seres que se alimentam de corpos emocionais e de corpos mentais, que são particulares da dimensão em que a pessoa está se desdobrando. Se a pessoa simplesmente soubesse que o que é que tinha que passar através da SEB da aura é a consciência dela, tá bom? E não o corpo que ela tá usando lá, teria evitado todo o problema, ela não ficaria presa no plano astral. Então, assim, apesar das explicações nesses cursos de desdobramento, de viagem astral, serem simplificados para gente, para não confundir na cabeça das pessoas a mecânica da bioenergia humana, às vezes acaba criando esses problemas na própria implementação de fazer as pessoas se movimentarem em outras dimensões. E às vezes problemas até sérios. Então, às vezes, o barato, o mais simples, acaba saindo caro para várias pessoas. Tem pessoas que se desdobram no plano espiritual, apanham de obsessores, apanham de seres de baixa frequência, pegam larvas astrais, porque a mecânica do que realmente elas estão utilizando para ir para o plano astral não está sendo explicado para elas. Na verdade, é igual você explicar os conceitos básicos de como funciona um avião, a mecânica com uma linguagem ultra hiper simplificada de todos os mecanismos de um avião, e você achar que só isso é suficiente para você, depois de ter explicado isso para a pessoa, pôr ela no cockpit, pôr ela para dirigir, para comandar um voo. Talvez, se você explicou bem, mesmo numa linguagem bem simples, a pessoa vai conseguir tirar o avião do ar. Talvez ela vai até conseguir manter o avião no ar, tá? Porque hoje nós temos computadores muito tecnológicos dentro do cockpit que fazem toda a simulação de voo, que conseguem voar artificialmente sem o piloto estar ali mexendo. Mas assim, se sair um pouco disso e entrar numa coisa um pouco mais profunda, tiver uma situação inesperada no ar, porque foi ultra simplificada a explicação de como navegar aquela máquina, que é um avião, a pessoa vai ficar a ver navios, vai ficar perdida, e aí ela pode pôr em risco a própria vida dela, de todo mundo que está com ela dentro do voo. Então é o mesmo na questão da bioenergia humana. Eu falo para as pessoas, eu incentivo, não façam projeção astral, tá? Tipo, assim, não tentem forçar, produzir uma viagem astral, um desdobramento artificialmente, por você querer se treinar para isso, tá bom? Porque o ser humano, ele tá muito preso à ideia de corpo. Ele vai querer se movimentar por essas dimensões,
linearmente, na questão de locomoção, como ele se movimenta aqui, sabe? Saindo do ponto A para o ponto B. E na verdade, nessas outras dimensões, o que passa para o lado de lá é apenas a nossa consciência, não o corpo daqui ou algum corpo espiritual conectado com o nosso corpo físico. E isso requeriria muito treino. Se você for tentar trazer isso para o nível da mente, para você conseguir se desdobrar e você estar no controle da sua consciência se mexendo e indo para os outros planos e não algum corpo espiritual ligado ao corpo físico. Por isso que é muito melhor você sempre estar no fluxo universal, porque quando você, entre aspas, se desdobra para o plano espiritual sem você forçar isso artificialmente, é porque você tem que ir para lá. E aí você não precisa conhecer como que está acontecendo o processo. Naturalmente, a sua consciência conhece os caminhos de transição entre os véus que limitam a percepção de um mundo de existência para com outro mundo de existência. Então, você não precisa fazer nada, porque é a tua alma que está conduzindo a sua consciência. Então, assim, às vezes a gente quer aprender coisas que não precisam ser aprendidas, são intuitivas, estão na alma, tá no processo, tá? Então, assim, você pode ver, as pessoas, às vezes, durante as horas de sono, né, têm sonhos, elas estão indo para outras densidades. Vê se alguém fica preso em sonho. Não fica, certo? Nunca você vê um sonho que a pessoa, tipo, foi pro sonho e nunca mais voltou do sonho. E morreu lá dentro do sonho e o corpo físico definhou. Não existe. Só começa desses problemas de você ficar preso em outros planos ou coisas do tipo quando você quer forçar artificialmente, às vezes não tem necessidade, a tua alma não tá te chamando nos outros planos. Então, assim, essa é uma conversa muito fascinante. Eu provavelmente vou dividir essa conversa em 3 vídeos, para não ficar muito cansativo. E é isso. Se você quiser fazer um check-up da sua bioenergia, das partes da sua bioenergia mais próximas do corpo físico, por exemplo, como o seu corpo etérico e a tua aura, para a gente ver como que está a saúde deles, você pode marcar aqui um atendimento comigo, vai estar aparecendo na tela. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Até os nossos próximos vídeos. Tchau!